Bom, estamos gravando essa aula sobre Tomás de Aquino. A gente vai fazer aqui uma breve fala sobre alguns pontos que julgamos fundamentais dentro do pensamento de Tomás de Aquino, tá? Essa fala tem como finalidade auxiliar os estudos, as reflexões dos estudantes, sobretudo dos estudantes de filosofia do curso de filosofia da Universidade Federal do Tocantins. Então, aqui só compartilhando aqui a minha tela. Vou trabalhar aqui a partir de alguns slides que eu fiz. Enfim, Tomás de Aquino é certamente, junto com, seguramente, né, com toda certeza, digamos assim, temos que ser mais enfáticos, não resta dúvida, na verdade, é o principal nome junto de Santo Agostinho na Idade Média, né? Enquanto o Agostinho está no momento, nós poderíamos destacar que é um momento de um primeiro encontro, de primeira síntese da filosofia com o pensamento cristão, e que se dá de uma forma quase espontânea, porque tanto Santo Agostinho como outros autores que a gente entrou em contato, como Justino e outros, eles são convertidos ao cristianismo e trazem junto de si, a toda a sua bagagem filosófica adquirida, né? Toda a sua cultura filosófica adquirida, que remonta aos gregos e aos romanos. No caso de Tomás de Aquino, nós temos um autor de um período que é considerado a Baixa Idade Média, né? Ele nasce em 1221, e ele já participa, digamos assim, de um momento da história em que se já tem um certo currículo escolar, digamos assim, né, já formulado. Então, o Tomás de Aquino, ele já segue uma certa orientação da época, né, e que passa pela universidade, coisa que é diferente, por exemplo, dos autores da patrística e de Santo Agostinho, que também faz parte da patrística. Então, Tomás de Aquino é alguém que já escreve o que a gente poderia denominar hoje de monografia, né? Os alunos, por exemplo, do curso de licenciatura, quando termina o curso, ou melhor, para terminar o curso, tem que escrever um texto, né? De algumas páginas, geralmente são 30, 40 páginas, mas às vezes tem menos páginas também, em que se baseia numa questão, num autor e em comentadores. O Tomás de Aquino faz a mesma coisa, para poder receber um título de licenciado. Para poder, né, poder lecionar, poder fazer concurso, enfim. O Tomás de Aquino, mesma coisa, né? Ele termina o seu curso para receber o título de bacharel, que seria o equivalente à licenciatura hoje em dia, para poder lecionar nas universidades. Ele escreve uma monografia, né? Ele recebe um título. Antes do Tomás de Aquino, já nesse período aí da idade da próxima, tanto na Baixa Idade Média como próximo da Baixa Idade Média, a pessoa, para se tornar mestre, ela se destacava a partir do acompanhamento de uma figura de importância, reconhecida como sábia, né? Então, em Paris, havia alguma pessoa para as quais acorriam os jovens para estudar, e alguém se destacava, alguém desafiava esse grande mestre, né? E acabava tomando o posto dele, ou também sendo reconhecido como mestre. Com o Tomás de Aquino, já é um período diferente. Para se tornar um mestre, você tem que seguir toda uma orientação curricular dessa época, que passava pela retórica, pela gramática, pela música, né, o famoso trivium, quadrivium, né, pela astronomia da época, que seria mais próximo de uma astrologia, pela física da época, enfim, e que tinha como ápice a filosofia e a teologia. É a época das grandes sumas, né? Os grandes trabalhos daquela época são sumas, né? O texto lá do Tomás de Aquino, com o qual ele recebe o título de bacharel, é o Ente e Essência, um texto, inclusive, que a gente vai fazer um pequeno comentário logo. E é um texto que ele escreve sobre uma questão importante na tradição aristotélica,
e ele faz um texto exatamente como os alunos da filosofia hoje em dia fazem, né? Ele escolhe um autor, que é o Aristóteles, né? Na verdade, não era difícil, Aristóteles era o filósofo desse período, e um comentador, né? Que é um árabe. E assim, ele escreve sobre o ente e a essência, tira suas conclusões, enfim. E a Suma Teológica, exatamente como o nome já diz, né? É uma suma, né? É como trazer para dentro de um gênero que procura, a partir de um fio condutor que é teológico, amarrar as principais questões. Então, você tem questões tanto de nível moral, da existência de Deus, sobre a natureza humana, enfim, sobre a guerra justa, são diversas questões que estão lá, amarradas com um fio lógico, né? E ele é reconhecido porque ele escreveu uma grande obra de uma forma, de uma lógica transparente, com a conexão entre as partes, dividida em 3 partes, né? É trabalhado exatamente dentro do gênero da época, ele não inventou esse gênero, que é por questões, são as questions, né? Cada cache vai ter um problema, que vai ter as afirmações favoráveis, contrárias, vai ter uma referência da tradição, que na maioria das vezes essa referência é Santo Agostinho, que ele cita, e, enfim, são mais de 2.600 capítulos, né? Está dividida a Suma Teológica em 3 partes, e, enfim, em mais de 500 caches que são colocadas. Dá, né, cerca de 1,5 milhão de palavras. As pessoas geralmente falam que o Tomás de Aquino, né, apenas colocam ele às vezes como um comentador do Aristóteles, um aristotélico, mas assim, ele escreveu a obra lá do Aristóteles está em torno de 1 milhão, segundo algumas fontes, né? E ele escreveu só na Suma Teológica 1,5 milhão, tem 1,5 milhão de palavras, né? Então ele escreveu muito mais, assim. Termo de quantidade, claro, termo de qualidade é outra discussão, não estou colocando isso agora. Bom, então é um autor de destaque que escreveu a Suma Teológica, a grande obra dele, que é uma obra teológica, mas como a gente viu na Idade Média, a filosofia ela está dentro desse universo teológico. Então, a questão das provas da existência de Deus, a natureza humana, a natureza divina, essa questão trinitária, da salvação, está tudo lá em forma de suma, né? Algumas pessoas brincam, né, dizendo assim, nossa, é uma suma, né? Só o sumo. Imagina se fosse o suco todo, né? E já é enorme. Quando a gente vê nas livrarias, geralmente é dividido em vários tomos, né? Pega uma prateleira inteira. É uma obra realmente enorme. E o Tomás de Aquino, portanto, é um professor, né, de teologia, de filosofia, que passa exatamente, é um professor universitário, né? As universidades já nasceram. Isso é um dado muito importante aqui para este nosso estudo de história da filosofia medieval. As universidades, né? Nós estamos aqui no âmbito universitário, elas surgem exatamente, mais ou menos nesse período, exatamente no âmbito da igreja, né? As primeiras experiências das escolas, nas abadias, próximos às catedrais, enfim. A partir disso vão surgindo centros, a primeira Universidade de Bolonha, depois de Paris, Oxford, e o Tomás de Aquino forma-se, digamos assim, né, lá com a sua monografia, recebe o título e se torna meio que um peregrino, né? Ele que na sua infância, no início dos seus, na sua adolescência, no início dos seus estudos, era motivo até de chacota, né? Às vezes dá a impressão que o Tomás de Aquino, ele sofria bullying, ele parece que tinha um temperamento um pouco muito tranquilo, né? E era um pouco obeso. E chamavam ele de boi mudo, porque ele era muito silencioso nas aulas, entre os colegas dele. E o Alberto Magno, que foi um grande professor dele, disse uma vez, né, colocou uma questão para ele, e quando pela primeira vez ouviu o raciocínio, a voz do Tomás de Aquino, ficou embasbacado, né, e falou algo que está nos manuais, né, que ficou nos manuais de história da filosofia, né, disse, esse boi que vocês chamam de mudo, um dia vai mugir tão alto que vai tremer a terra.
E, de fato, se você parar para pensar, se você entender, por exemplo, que a Igreja Católica é uma instância, mesmo que as pessoas gostem ou não gostem, que tem grande influência moral, já teve grande influência política, e que ele é o modelo de teólogo da Igreja Católica, a gente pode dizer, de certa forma, que o Alberto Magno não estava errado, né? Então, ele se torna professor, dá aula nas principais universidades da época, né? Começa dando aula em Paris, dá aula em Bolonha, dá aula na Alemanha, né? Dá aula, enfim, nos principais centros universitários da época. Ele tem a discussão com os averroístas da época, que negavam a eternidade de uma alma individual. Então, ele dá aula em Paris, já está em Roma, enfim, estava na Itália. Ele volta para fazer debates com esses averroístas. É uma figura intensa intelectualmente, né? Apesar dessa aparência e desse temperamento que levava as pessoas a brincar, né, com ele, né, até fazer alguma coisa parecida com, talvez, com bullying, chamá-lo de boi mudo. Bom, essas questões eu acho interessante. Ele era um frade, né, dominicano. Isso é um outro dado interessante da biografia dele. E ele é a principal referência dos dominicanos e a principal referência, né, da Igreja Católica. Tem os documentos, coloca ele como o modelo dos teólogos, né? Para mim é uma pena. Eu preferiria Santo Agostinho. Mas, como alguém já falou, se tirar Santo Agostinho da Suma Teológica, ficarão só os ossos. Porque onde você pegar a Suma Teológica e abrir, você vai ver Santo Agostinho lá sendo citado. Bom, então, dito isso, a gente entra, então, um pouco nas questões, né, alguns pontos importantes aqui da obra e da filosofia dele, né? Junto à Suma Teológica, ele escreveu outros livros também, você tem a Suma contra os Gentios, né? Diferentemente da Suma Teológica, que é uma obra imensa, que nas edições modernas estão divididas em vários livros, né, vários tomos. A Suma contra o Gentio é uma obra grande, mas que, em geral, a gente encontra nas livrarias, nas bibliotecas, nas boas bibliotecas, num volume único, volumoso, mas num volume único. E na Suma contra os Gentios, né, como é uma obra que já, pelo próprio título, apresenta um caráter apologético, o Tomás de Aquino assume, diferentemente da Suma Teológica, a via exclusiva da razão, né? Como é a Suma contra os Gentios, então ele toma como pressuposto que, para discutir com os gentios, ele tem que assumir, partir daquilo que é comumente aceito entre ele e os gentios. E aquilo que é comumente aceito, que é comum entre ele e aqueles que não têm fé, é a razão, que os seres humanos são dotados de razão. Então, ele pode fazer apelos à razão. E é interessante que ele coloca, né, que se eu discuto com um judeu, eu posso chamar para testemunha, né, minha, as escrituras, né, o Antigo Testamento, que tanto para os judeus como para os cristãos, o Antigo Testamento é o mesmo, né, é a mesma escritura. Eu não posso utilizar o Novo Testamento, porque não faz parte mais da cultura dos judeus. Então, como prova, como maneira de sustentar a minha argumentação, eu posso utilizar o Antigo Testamento. Contra os heréticos, eu posso usar as escrituras todas, porque os heréticos, em geral não, os heréticos são cristãos e são considerados heréticos não por falta, né, não porque pecaram por falta, como a gente costuma falar, né, em algumas situações, mas porque pecaram por excesso, né? Eram extremamente moralistas, reformadores, no sentido de dividir o joio e o trigo, né? Antes assumindo a posição que seria, né, de um juízo sobre o bem, enfim. São os hereges, são pessoas que pecam pelo excesso. Se a gente pensasse em alguém que foi considerado herege na modernidade pela Igreja Católica, a gente poderia ver, por exemplo, Lutero. E o Lutero era alguém que, na época, né, entrou
na ordem agostiniana que tinha fama de ser muito radical para sua época. E dentro de um grupo que era considerado radical, ele era considerado radical, ou seja, ele era alguém, enfim, que não era, como a gente pode pensar, devasso, enfim, era um reformador. Bom, nesse sentido, a gente tem um dado importante, né, que aparece a partir dessas colocações em torno da Suma contra os Gentios, né, sobre o uso da razão. Tem uma frase do Tomás de Aquino que sintetiza um pouco essa ideia da relação da fé e da razão em Tomás de Aquino, né? A graça não suplanta, mas aperfeiçoa a natureza, né? A graça não suplanta, não substitui, mas aperfeiçoa a natureza. Ou seja, a fé, né, não substitui, não coloca de lado, não rechaça a razão e a natureza, aquilo que pode ser feito. Na verdade, ela aperfeiçoa aquilo que já está na razão e aquilo que já está na natureza humana. Então, quando Tomás de Aquino diz que não é possível, né, que Deus está acima daquilo que a gente pode expressar com palavras, ele não quer dizer que a gente tem que abandonar a filosofia, inclusive, porque ele vai criar as vias, né, as vias do conhecimento de Deus, né, que as pessoas geralmente traduzem como as provas da existência de Deus, né, como que setas para dizer que existe. Mas aquilo que existe, para o qual a razão pode apontar, não pode ser conhecido pela própria razão. A razão apenas vislumbra, vê dentro de uma certa penumbra. Porém, a fé não substitui a razão, mas a aperfeiçoa, faz ela ver mais longe. A fé não substitui aquilo que a pessoa pode fazer por si mesmo para ser melhor, mas a fortalece, a cura, digamos assim, lhe direciona de uma forma melhor. Então, Tomás de Aquino é aquele que é responsável, né, por sistematizar essa relação aí da fé e da razão, da filosofia e da teologia, mas ainda há uma subordinação da filosofia em relação à teologia, né? Ele, de fato, ainda é um medieval nesse sentido. O pressuposto dessa relação de unidade da fé e da razão é exatamente o fato de que a fonte da verdade ela é única. Então, o mesmo Deus que nos deu a fé, né, é o mesmo Deus que nos deu a razão. Então, a verdade da fé e a verdade da razão não podem se contradizer porque a fonte ela é a mesma. Então, Tomás de Aquino ele não joga a tradição grega na lata do lixo, né? Ele, pelo contrário, ele assume o Aristóteles como o filósofo, né? Aristóteles aparece na obra de Tomás de Aquino, sempre citado como o filósofo, né? Tem os outros filósofos e tem o filósofo, né? A verdade filosófica é Aristóteles. E ele assume isso, mas não assume para trazer, ressuscitar a visão de mundo grega antiga, mas para sustentar o seu sistema teológico filosófico. A obra, né, que eu já tinha citado, Ente e Essência, que é a monografia, né, do Tomás de Aquino, ela apresenta as linhas mestras da sua metafísica, que vão dar sustentáculo para todo o seu pensamento, sobretudo na Suma Teológica, que é a sua obra principal. No Ente e Essência, que é um texto, inclusive, que eu disponibilizei e espero que os meus alunos de medieval tenham lido, né, um texto pequeno, ele coloca em questão a relação, né, como o próprio título já fala, do ente e da essência, né? E, tratando dessa questão aristotélica, ele faz uma distinção, né, do ente lógico e do ente real. O ente lógico é, por assim dizer, tudo aquilo que se expressa, né, pelo verbo ser.
que, no fim das contas, é aquilo que estrutura os nossos juízos, que junta conceitos e que faz com que a gente possa falar, discursar, arrazoar sobre o mundo, sobre as coisas. O ente lógico não necessariamente é uma realidade que está fora da mente. O ente lógico é uma realidade, como o próprio nome já diz, lógica, que ajuda a organizar de uma forma coerente, coesa, a nossa compreensão sobre a realidade. E nesse sentido, é que o Tomás de Aquino é chamado, né, dentro da classificação que se faz, da problemática chamada de os universais, né, que é uma problemática clássica, medieval, é chamado de realista moderado. Né? Quem são os realistas? Diferentemente do que a gente pode pensar, realismo aqui é aquela compreensão platônica de que as ideias, elas têm uma substância própria. Inclusive, numa certa visão do socratismo, né, do Sócrates de Platão, se fala de um mundo das ideias, ou seja, um mundo em que essas ideias que nós concebemos, elas têm uma existência tão real, por isso realista, que são inclusive mais verdadeiras do que a gente, porque a gente é só sombra dessas ideias, né? E ele é um realista moderado no sentido de que ele acredita que essas ideias, elas têm realidade, mas essa realidade não é algo necessariamente fora da mente humana. Então, um exemplo, por exemplo, da questão do realismo moderado dele e dessa concepção do ente lógico, por exemplo, quando a gente fala a afirmação é contrária à negação, a cegueira é dos olhos. Quando a gente fala que a afirmação é contrária à negação, a gente está falando de coisas que são da ordem mental, da ordem lógica. A afirmação é contrária à negação. A pessoa tem que ter batido a cabeça com muita força ou ter nascido sem cérebro para não aceitar a veracidade desse juízo. Né? A afirmação é contrária à negação. Porém, a gente não vê a afirmação como eu estou vendo aqui as cadeiras que estão junto a mim agora, nessa aula, por exemplo, ou junto a esse notebook. Não vejo a afirmação como eu vejo esse notebook. Porém, eu faço afirmações e faço negações sobre as coisas do mundo, né? Eu faço afirmações e faço negações sobre as coisas do mundo. Coisa que me mostra que a afirmação e a negação, elas existem. Mas elas existem como ente lógicos. Um ente lógico. O ente real é toda a realidade. Tudo que existe, né, todas as coisas que existem, são entes, dentro dessa perspectiva aqui do Tomás de Aquino. Ente é aquilo que tem uma existência, né? Ou uma existência mental, um ente lógico, ou uma existência fora da mente, que a gente chamaria de ente real. Ente real aqui no sentido de não ser apenas uma instância lógica, uma realidade mental, mas uma realidade que opõe uma resistência à minha existência. Né? Então, o ente é tudo aquilo que existe. O ente é um termo genérico, né? Quase como no nosso cotidiano a gente usa o termo coisa. Né? Isso é coisa, essa cadeira é coisa, enfim. Então, todas as coisas do mundo são entes. E dos entes reais, há uma diferença que o Tomás de Aquino faz do ente, que ele chama de Deus, e dos outros entes. Né? O ente que ele chama de Deus é aquilo que é ser por essência, né? Ou melhor, a essência é o próprio ser. O seu ser é a própria existência. Não há uma diferenciação. E todos os outros do mundo, nós fazemos parte do mundo, universo, tudo que compõe o universo, não é ser propriamente, mas tem ser. Porque a essência não pertence à nossa existência como uma propriedade da nossa própria existência. Então, nós só somos ser de maneira analógica àquilo que é o ser por excelência, que é Deus. Então, esse
ente, que é Deus, é o ato puro, e os outros, todos os outros não são ser, mas têm ser, exatamente porque são contingentes. Deus é o necessário, e todas as outras coisas, nós e o mundo, somos contingentes. Então, esses dois conceitos, né, da essência, daquilo que, no caso aqui, Deus, que é o ser necessário, porque a sua essência coincide com a sua existência, então seu próprio ser é existente, e há outros seres cuja essência não tem como propriedade a existência, mas que podem vir à existência, então, portanto, a sua essência é ato de ser, né, ato de vir a ser, né? Esses dois conceitos são fundamentais na metafísica do Tomás de Aquino e são as pilastras metafísicas fundamentais de todo o pensamento do Tomás de Aquino e que sustenta, por exemplo, a Suma Teológica. Né? Então, o que seria a essência? Na essência, como nós sabemos, todo aluno de filosofia sabe, o que eu vou ser redundante para os alunos de filosofia, é o quid, né? Aquilo que é, o que é da coisa, né? Das coisas. É aquele conjunto de propriedades que a gente diz de uma coisa que são fundamentais nela e que fazem elas serem elas mesmas e diferente das outras. Isso na metafísica clássica, é o que a gente chama de essência. Quando a gente está falando da essência das coisas, é isso. Né? É isso que a gente está falando, é aquilo que constitui aquilo do qual a gente fala de tal maneira que aquilo é pertencente dela e que faz ela diferente das outras coisas. As outras coisas não têm isso. Né? Faz com que as coisas sejam ela mesma e diferente das outras. Aí entra a forma de definir, né? O Aristóteles falava lá que para definir uma coisa você tem que falar do gênero e de uma diferença específica e por aí vai. Mas aqui no Tomás de Aquino é isso. E aqui a gente entende por que Deus é um ser necessário, o ente real como necessidade, e os outros entes, nós e o mundo em geral, somos contingentes. Porque em Deus, na essência de Deus, está a própria existência como um dado fundamental. Existir é a essência de Deus. E no nosso caso, a existir não é uma essência nossa, porque há uma distinção da nossa existência, da existência do nosso ser. O nosso ser existe, mas pode deixar de existir, porque a existência não é um dado fundamental do nosso ser enquanto ente real, ente contingente. Bom, essa questão metafísica, né, da contingência, que é algo que o Tomás de Aquino herda da cosmogonia aristotélica, é o ponto fundamental das famosas vias da existência de Deus, das chamadas provas da existência de Deus. Né? Todas as coisas são contingentes, exceto Deus, né? Que é ser por excelência, e a existência que todos os entes do mundo possuem, não é propriedade sua. Então, não existe em virtude de si mesmo, não é causa sua, não é causa de si. Nesse sentido, é que o Tomás de Aquino formula 5 vias baseadas exatamente nessa problemática que tem como pano de fundo a filosofia aristotélica e a cosmogonia antiga, né? Então, só brevemente aqui comentando as 5 vias, eu pretendo depois fazer um vídeo que eu apresento um pouco as provas da existência de Deus nos vários filósofos medievais e depois apresento um pouco a crítica kantiana, né? Isso estou falando de um projeto futuro, a impossibilidade de provar a existência de Deus, mas também a impossibilidade de negar a necessidade de pensar a imortalidade da alma, Deus, enfim, né? Então, mas isso fica para outro momento. Nesse primeiro momento, eu queria chamar a atenção para um ponto, né? As 5 vias do Tomás de Aquino, elas estão baseadas na ideia de que Deus é o primeiro na ordem ontológica, mas não na ordem psicológica. Na ordem psicológica, ou seja, na forma como nós aprendemos o mundo pelos nossos sentidos, pela nossa cognição, a gente percebe primeiro o movimento.
e não o movimento que é contingente. Então, na ordem psicológica, a gente primeiro percebe aquilo que não é Deus. Porém, o movimento e a contingência, como não possuem em si mesmo a essência, a existência como sua essência, e é em virtude de outrem, Deus, portanto, é o primeiro na ordem ontológica, porque ele é aquele, né, como ficou a afirmação clássica, né, ele é o motor primeiro, que o Aristóteles dizia que era o princípio de todas as coisas. Ele é a causa incausada que causou todas as causas. Então, ele é o primeiro na ordem ontológica, embora ele não seja o primeiro na ordem psicológica. Portanto, as vias, as famosas 5 vias de Tomás de Aquino, são argumentos, ou é um argumento, porque o 5 tem a mesma finalidade, né? É um argumento a posteriori. Ele é um argumento a posteriori porque ele parte exatamente da ordem psicológica, ele parte da ordem do movimento do mundo. Diferentemente, por exemplo, aqui mais ou menos na época do Tomás de Aquino, um pouco antes, do Anselmo de Cantuária, no seu famoso argumento do seu argumento ontológico, né, que diz exatamente o contrário, que procura afirmar a existência de um absoluto, de Deus, a partir da própria ideia de Deus, ou seja, a partir de um argumento a priori, como se, por termos uma ideia de Deus, por mais que não acreditemos nela, seja impossibilitado pensar essa ideia sem cair em contradição, que ela só exista como um ente da nossa mente e não como um ente fora da nossa mente. Exatamente porque na própria ideia de Deus, aqui eu estou falando do Anselmo de Cantuária, que é bem contrário nesse ponto aqui ao Tomás de Aquino, na própria ideia de Deus, existe necessariamente a ideia da sua existência fora da mente. Porque eu não posso pensar Deus senão como aquilo que não se pode pensar nada maior. Se eu digo que Deus é uma cadeira, ao mesmo tempo eu estou dizendo que não é Deus, porque eu posso pensar alguma coisa que é maior do que a cadeira. Deus, necessariamente, mesmo para quem crê ou para quem não crê, é aquilo que não se pode pensar nada maior. Então, eu posso cair em devaneios e pensar, sei lá, num elefante que tem asas e voa, né? Porém, isso facilmente eu percebo que é algo que eu formo a partir da realidade do mundo. Eu vejo um cavalo, eu vejo asas, e a minha imaginação monta um cavalo, e ele voa na minha imaginação. Mas quando eu falo de Deus, necessariamente eu falo daquilo que não pode ser pensado nada maior. E quando eu digo que Deus é aquilo que não pode ser pensado nada maior, e eu digo ao mesmo tempo, ora, Deus só existe na minha mente, eu estou dizendo que a ideia de Deus não é a ideia de Deus. Porque eu estou dizendo que aquilo que não pode ser pensado nada maior é menor do que algo que eu posso ver na realidade e que, portanto, é maior do que aquilo que não pode ser pensado nada maior. Então, para o crente e para o não crente, a própria ideia de Deus, segundo esse argumento ontológico do que é a priori do Anselmo de Cantuária, ele é uma prova plausível. O Tomás de Aquino já vai por outro meio, porque Deus não é o primeiro na ordem ontológica. Eu não consigo perceber Deus simplesmente vendo o mundo, mas a partir do mundo, né? Nesse sentido. Ele é o primeiro na ordem psicológica. Então, as 5 vias, né? Famosas, a primeira é o caminho da mutação, parte exatamente da ideia, né? O princípio homine quod movetur, abalio movetur, tudo que é movido por outra coisa é movido, né? É a ideia exatamente do ato e da potência do Tomás de Aquino, que ele traz exatamente como via da afirmação da existência de Deus, que é o ato puro. Todas as coisas são movidas por alguma coisa que está em ato e é movida para passar da sua potência a um ato. Então, todas as coisas que são movidas por outra coisa, portanto, deve existir algo que é puro ato, né? Que move todas as coisas sem ser movido. Esse é o caminho da mutação. O caminho da causa eficiente, exatamente como diz, né? Primeiro na ordem psicológica, a gente vê o movimento. No movimento das coisas, nascem, morrem,
enfim, sai de um lado para o outro, existem, deixam de existir, todas as coisas são movidas por uma causa eficiente, que é a causa próxima, né? E essas coisas são movidas por uma causa próxima, elas são movidas por outras causas também. E quando a gente elimina numa ordem de causas, né, que a gente pode perceber no mundo, a primeira causa, as causas intermediárias deixam de existir. Se as causas intermediárias deixam de existir, as causas últimas deixam de existir também. Então, na impossibilidade das coisas do mundo serem causa de si mesmo, né, e havendo a necessidade de existir uma causa primeira para que essas causas que não são causa de si mesma existam, o Tomás de Aquino conclui, dentro dessa dinâmica do pensamento aristotélico, né, dessas conceitos aristotélicos, que é necessário que exista uma causa primeira, encausada, que causou todas as causas. O terceiro caminho, que é o caminho da contingência, é o caminho exatamente que deriva da possibilidade. O nome diz contingência. O que é a contingência? Contingência é coisas existem, deixam de existir. Não existiam, vêm a existir. Podem existir, podem não existir. É o que nós falamos, as coisas do mundo que partilham do movimento, da corrupção, não têm em si a existência como sua essência. Então, se as coisas podem ser, podem não ser, e se são em algum momento, não forem em outro momento, e se são num momento, não serão em outro momento, e como as coisas para ser, precisa de outra coisa que as faça ser, porque o ser não lhe pertence como a essência, a existência não lhe pertence como essência, significa que se todas as coisas que existem, todos os entes que existem fossem contingentes, em algum seria contraditório dizer que existimos. Porque se todas as coisas que agora são pudessem não ser, em algum momento nada existiria. E como do nada vem, é necessário pensar que no princípio de todas as coisas não está o nada, mas está um ente cujo ser pertence, cuja existência confunde-se com a sua essência, pertence à sua essência, que é ser ser puro, digamos assim, para o qual nós somos apenas seres por analogia, que não temos em nós mesmos a existência como propriedade. Então, Deus é o ser por excelência. O caminho dos graus de perfeição é um argumento até muito aristotélico também, né, que parte da ideia de que o máximo de cada gênero é a causa de tudo naquele gênero, porém, se assemelha um pouco ao pensamento do Platão, né? As coisas que existem, a gente observa no mundo, no movimento do mundo, na ordem psicológica, né? Elas são mais ou menos grandes, são mais ou menos perfeitas, são mais ou menos justas, mais ou menos boas, né? E aquilo que nós vemos, que é mais ou menos, nós entendemos que elas são mais ou menos em referência àquilo que é suprassumo, digamos assim, da realidade, do que é justo, bom, mais elevado. Então, assim como as coisas, né, que é o exemplo do fogo, quanto mais se aproximam do fogo, mais calor tem, e isso indica que o fogo é o calor, seria o calor por excelência, digamos assim, e, portanto, a causa do calor, assim também Deus seria o máximo daquilo que a gente usa como critério para dizer que as coisas são mais ou menos boas, mais ou menos nobres, né? E esse máximo é exatamente Deus. E o caminho do finalismo é exatamente, né, a questão da teleologia, da finalidade. Né? No Aristóteles tem a ideia da causa eficiente e a causa próxima. Por exemplo, neste momento aqui eu estou mexendo no computador, eu sou a causa eficiente do computador. E a causa final, que é exatamente aquilo que para o qual a ação ela se volta, né? E que está na própria natureza das coisas. E o
Tomás de Aquino se apropria dessa ideia de teleologia, de finalismo do mundo, que faz parte da cosmogonia aristotélica, e vê que todas as coisas elas concorrem para uma maior perfeição, seguem uma certa ordem. E como todas as coisas elas perseguem um fim perseguido, ele é concebido pela inteligência, né? Quando eu pego uma flecha, por exemplo, eu atiro, a flecha segue um caminho, mas quem deu esse caminho, né, foi uma inteligência, uma vontade. E como boa parte das coisas segue finalidade sem ter uma inteligência, o Tomás de Aquino entende que há um governo no mundo de todas as coisas, né, que cria a harmonia e a integração de todas as coisas e pôs uma finalidade no mundo, que é exatamente Deus. Né? Sobre a questão do direito, né, falamos aqui um pouco da biografia, falamos um pouco da Suma Teológica, da questão metafísica fundamental do ente da essência, e falamos das 5 vias, e agora, para finalizar, falar um pouquinho aqui da questão do direito no Tomás de Aquino. A obra do Tomás de Aquino é tão grande que abarca, né, a suma, né, sintetiza todas essas problemáticas. Então, o Tomás de Aquino é um justnaturalista. Né? O que é um justnaturalista? Antes do direito positivo, o direito positivo, que é exatamente como o nome indica, né, o direito posto por escrito, né, que está consignado num documento, né, seja as tábuas da lei para um determinado povo, seja o Código Civil, o Código Penal que nós temos, a Constituição, né, ela está consignada em algum texto, ele foi positivado. E no Tomás de Aquino, a lei natural, ela tem uma importância, uma relevância muito maior, porque ela antecede, deve ser modelo exatamente daquilo que depois se torna o direito positivo. E o que é a lei natural? Né? Essa participatio lex aeterna in rationale creatura. É a participação, né, da lei eterna na criatura racional. A criatura racional, que somos nós, concebemos na ordem do mundo uma certa regularidade e uma certa relação de meios e fins, né? Uma certa racionalidade no mundo. E essa certa racionalidade no mundo, essa certa ordem no mundo que nós podemos perceber, é exatamente aquilo que é a lei natural. É uma ordem própria. Que no caso de Tomás de Aquino, né, que é também teólogo, foi Deus que a colocou no mundo. Então, aquela máxima, tu deves fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Né? Todas as coisas que a gente vê no mundo procuram se conservar. Né? Diz que até o suicida, quando vai se matar, ele, na verdade, não mata porque não gosta da vida, mas porque desesperou da vida que não podia ter. Né? Enfim, quando a gente vê 2 animais brigando, a gente vê que eles estão tentando se conservar. Um está tentando devorar o outro para continuar vivo, o outro está tentando se defender para continuar vivo. Então, todas as coisas que têm razão ou não têm razão, elas procuram fazer o bem e evitar o mal. Pro justnaturalista, isso aí é a máxima fundamental, né, da lei natural. Então, e o direito positivo, que é a lex humana, para o Tomás de Aquino, que é um justnaturalista, ela deriva exatamente do direito natural. E para que serve, se nós já temos uma lei natural que nós podemos conhecer pela nossa razão, então, para que serve a lei positivada, o direito positivo, a lex humana? Para o Tomás de Aquino, para dissuadir os homens a fazerem o mal. Para dissuadir os homens a fazer o mal. Então, a lei é exatamente uma ordem promulgada pela coletividade. Né? Cada coletividade vai ter suas regras próprias, que ela promulga, tem os seus ritos para promulgar essas regras. Né? No nosso caso, passa pelos congressos, enfim, depois... enfim, tem todo um rito para ela ser promulgada. Ela é promulgada pela coletividade ou por quem tem responsabilidade pela comunidade, por quem cura a comunidade, né? Quem cuida da comunidade. E tem em vista o bem comum, aquela ideia de que a política, o direito está voltado para o bem comum, né? Essa é uma ideia aristotélica. O homem é um animal político, sociável, né? Do Tomás de Aquino, isso é uma coisa interessante de falar. E da lei natural,
para o Tomás de Aquino, no sistema Tomás de Aquino, se deriva tanto o que a gente chamaria hoje de direito internacional, que eles chamam de direitos gentios, e o direito civil, que aqui no caso, o direito civil é tudo, seria o direito público, o direito penal, né? Hoje em dia, o direito civil é uma coisa diferente das outras áreas, mas aqui é tudo. E o direito natural, o direito do gentio seria o direito internacional hoje, ele se deriva por dedução, né? Por modum conclusionem. Do direito, quando eu observo a ordem do mundo, e eu observo que as coisas procuram se conservar, eu chego a certas conclusões que independem de onde eu moro, da região onde eu moro. Né? Por exemplo, não matar. Dessas normas da mais gerais, né, se deriva o ius civile, né, que é o direito de cada coletividade. Per modum determinationem. Então, eu tenho a ideia geral, por exemplo, não matar, seria ius gentium, direito internacional, enfim. Hoje em dia a gente fala de direitos humanos, lembrando que os direitos humanos são filhos do cristianismo, tá? Só lembrando. E o civil seria exatamente uma especificação. Então, cada comunidade vai dizer, olha, por assassinato, 10 anos de prisão. Por assassinato, pena de morte. Então, cada comunidade especifica, digamos assim, as suas regras. Isso é o ius civil. Bom, eu queria ter falado menos, mas eu me empolguei um pouco. Mas a ideia do vídeo é exatamente ajudar um pouco a sintetizar os principais pontos que a gente acredita, né, que sejam importantes para a pesquisa dos alunos de filosofia. Tá? Então, para os meus alunos do curso de filosofia medieval que estão aqui comigo, né, eu peço desculpas por ter me alongado muito. Para aqueles que vão ver o vídeo depois, a gente teve a intenção de apenas tocar nesses pontos para ajudar nas reflexões, nas pesquisas. Bom, vou parar aqui então a gravação.